Existem lugares no Brasil onde a primeira pergunta que surge é inevitável. E se alguma coisa der errado aqui? E se o carro quebrar no meio do caminho? Porque há territórios onde as distâncias parecem não ter fim, onde as estradas atravessam chapadões de areia e onde o horizonte se perde na imensidão do cerrado. À primeira vista, tudo parece seco, quase deserto. Mas essa terra de areia guarda uma história muito mais antiga. Há milhões de anos, antigos rios e paisagens áridas começaram a depositar enormes quantidades de sedimentos nesta região do Brasil Central. Com o passar do tempo, essa areia se transformou em rocha. E a ação do vento e da água voltou lentamente a esculpir esse território. O resultado é uma paisagem singular, um lugar onde dunas surgem no meio do cerrado. E onde, escondida sob a areia, corre uma rede invisível de água. Nascentes, veredas e rios cristalinos que transformam esse cenário aparentemente árido em um verdadeiro oásis. Para chegar até esse território, é preciso atravessar o interior do Brasil. Nossa viagem começa em Palmas, a capital mais jovem do país, de onde partem algumas das estradas que levam ao coração do Cerrado Tocantinense. Seguimos em direção a uma pequena cidade que marca a entrada para esse território, Ponte Alta do Tocantins. A partir daqui, o Jalapão realmente começa. À medida que nos afastamos da cidade, o asfalto vai ficando para trás e a paisagem começa a mudar. O cerrado se abre em grandes chapadões, os solos se tornam mais arenosos e as distâncias parecem crescer a cada quilômetro. Ao longo da viagem pelo Jalapão, algumas formações rochosas surgem isoladas na paisagem, quebrando a imensidão dos chapadões. São marcas silenciosas de um processo que começou há milhões de anos. Grande parte dessa região é formada por antigas rochas de arenito, sedimentos de areia que, ao longo do tempo, se transformaram em pedra. Mas essas rochas continuam em constante transformação. A ação do vento, da chuva e das variações de temperatura desgasta lentamente suas superfícies, esculpindo formas inesperadas na paisagem. A Pedra Furada é um desses exemplos. Ali, o tempo abriu lentamente um arco na rocha, criando uma das formações naturais mais curiosas da região. Em meio aos chapadões abertos do Jalapão, a paisagem às vezes guarda surpresas inesperadas. Uma fenda estreita se abre no terreno arenoso.
é o Cânion Sussuapara. Começou a se formar ao longo de milhares de anos, quando a água da chuva encontrou caminhos para escorrer lentamente pelo solo de arenito. Pouco a pouco, essa água foi aprofundando o terreno e abrindo passagem entre as rochas, criando esse cânion estreito no meio do cerrado. Ali dentro, o ambiente muda completamente. As paredes do cânion permanecem úmidas. Pequenas nascentes escorrem pela rocha e o ar se torna mais fresco. Musgos, samambaias e outras plantas adaptadas à umidade encontram abrigo nesse corredor natural, formando um microambiente muito diferente da paisagem aberta que domina o Jalapão. O Sussuapara revela uma característica importante desse território. Mesmo onde a superfície parece árida, a água continua trabalhando silenciosamente sob o solo, moldando a paisagem e abrindo novos caminhos ao longo do tempo. A vegetação parece baixa demais, espalhada demais, como se aquela terra tivesse sido queimada ou desmatada. Mas não. Essa é a forma natural da paisagem que domina essa região. Em solos extremamente arenosos e pobres em nutrientes, as árvores crescem devagar, retorcidas, muitas vezes não passando da altura de um arbusto. Algumas delas podem ter décadas, ou até séculos, de idade. E mesmo assim, permanecem pequenas, resistentes, adaptadas às condições duras desse ambiente. É um cerrado diferente daquele que muitos imaginam. Mais aberto, mais ralo e profundamente moldado pelo solo e pelo clima. É nesse cenário de areia, vento e grandes distâncias que a paisagem do Jalapão começa a se revelar. A areia funciona como uma espécie de esponja natural. A chuva se infiltra no solo e alimenta lentamente nascentes e rios que percorrem essa região do cerrado. É por isso que muitos cursos d'água do Jalapão são surpreendentemente cristalinos. Entre eles está o Rio Novo, considerado um dos rios mais preservados do Brasil. Suas águas atravessam o cerrado, formando praias naturais, corredeiras e quedas d'água que contrastam com a aridez aparente da paisagem. O Rio Novo corre livre por grande parte de seu caminho, sem barragens que interrompam seu fluxo natural. Aqui, a água ainda segue o mesmo ritmo que moldou essa paisagem muito antes da presença humana. Seguindo o curso do Rio Novo, a paisagem ganha ainda mais força. É ali que surge a Cachoeira da Velha, a maior queda d'água do Jalapão.
Com mais de 100 metros de largura, suas águas se espalham em forma de ferradura, lembrando as grandes cataratas do continente sul-americano. Ali, o rio se espalha em uma larga queda d'água, que revela a força e a abundância desse sistema hídrico escondido sob o solo arenoso. A força do rio se comprime e despenca em um volume impressionante, criando um espetáculo constante de espuma, névoa e som. Mas o Rio Novo não revela apenas beleza. Em alguns trechos, especialmente nas proximidades da cachoeira, suas águas aceleram e formam corredeiras intensas que desafiam quem se aventura em suas correntezas. É nesse cenário que o Jalapão também se tornou destino para a prática do rafting. Guiados pela força natural do rio, botes atravessam as corredeiras em uma experiência que combina adrenalina e paisagem, um encontro direto com a energia das águas do cerrado. É esse encontro entre areia e água que ajuda a explicar a singularidade dessa região. Um território que parece seco à primeira vista, mas que guarda uma rede surpreendente de vida sob a superfície. No meio do Cerrado
Da mesma árvore nasce também outro símbolo cultural da região, a viola de Buriti. Um instrumento simples, feito da madeira da própria palmeira, que expressa a criatividade e a relação profunda entre as comunidades locais e o território onde vivem. Violinha de vereda, violinha de vereda, viola de Buriti. Quando eu toco essa viola, essa menina, como é bom lembrar de ti. Meu irmão fez a viola, viola fez cantoria. Pra alegria não falta essa menina, nem o pão de cada dia. No Mubuca tem pequeno, como tem peixe no mar. E a saba tem que sobe essa menina, como as casas do lugar. Tem um melzinho a Mubuca, vale do Capindorar. É a escola da vida, essa menina, aprendemos com Cerrado. Em meio às paisagens abertas do Jalapão, algumas formações rochosas se destacam no horizonte. Uma delas é conhecida como Serra da Catedral. Vista à distância, a silhueta da rocha lembra as torres de uma antiga construção erguida no meio do cerrado. Mas além da paisagem marcante, essa região também guarda outra característica importante. A área abriga uma reserva particular do patrimônio natural, uma RPPN. Um espaço dedicado à conservação da natureza dentro do próprio território do Jalapão. Aqui, iniciativas de proteção ambiental ajudam a preservar a vegetação nativa e a proteger a fauna que encontra refúgio nesse ambiente. Entre formações rochosas, campos naturais e veredas próximas, diferentes espécies encontram abrigo nesse ambiente ainda bem conservado. Em um território marcado por grandes distâncias e paisagens abertas, áreas protegidas como essa se tornam importantes refúgios para a vida do cerrado. No Jalapão, a natureza não conta apenas a história do passado geológico da região. Ela também revela um esforço contínuo para garantir que essas paisagens e a vida que elas abrigam permaneçam preservadas. No Jalapão, a paisagem ensina outra forma de olhar o território. Aqui, as distâncias são grandes, os horizontes parecem intermináveis e a presença humana se dilui no meio da imensidão do cerrado. Entre chapadões, dunas, rios e veredas, a natureza segue seu próprio ritmo, moldando a terra, abrindo caminhos para a água e sustentando uma diversidade de vida que resiste às condições mais extremas.
Durante muito tempo, foi justamente o isolamento que ajudou a preservar essa região. De um lugar onde a paisagem ainda se estende livre, lembrando que, em algumas partes do Brasil, o território continua maior que qualquer pressa do mundo moderno. E talvez seja essa mesma distância que ainda hoje mantém vivo algo que se tornou cada vez mais raro: a sensação de espaço, de silêncio,